Retornamos com o Filosofando, falando hoje sobre o carnaval, de acordo com a visão espírita. Professora Sônia, existe uma letra do Caetano Veloso que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Uhum. A senhora concorda com isso? Não. Absolutamente, porque os que já morreram para a Terra estão, sem dúvida nenhuma, acompanhando todos os trios elétricos. Pois é. Tem uma frase do Manuel Filomeno de Miranda, agora no livro Entre Dois Mundos, que ele diz assim: em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Olha só. Infestação espiritual. Infestação espiritual. É pior que uma epidemia, não é isso, Márcia? Então, olha só, nós nos cuidamos muito com relação a essas epidemias, com relação à nossa saúde, não é? Mas nós esquecemos dessas infestações de cunho espiritual. É público e notoriamente entre o movimento espírita, entre os espíritas, de que processos obsessivos acontecem quase a todo instante. E mesmo assim, alguns incautos se deixam levar por esses festejos, sob a desculpa de que é tempo de alegria. A alegria cristã é outra, meu irmão e minha irmã. É a da realização de cunho pessoal, espiritual, é confraternização, é solidariedade, é maturidade. Isso sim é alegria cristã. Olha, Márcia, a complementar essa passagem de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos aqui no livro O Infinito e o Finito, de Herculano Pires. Ele diz assim, que o Espiritismo não encara o Carnaval como um período satânico, um reinado demoníaco, mas apenas como um resíduo pagão, que se mostrou irredutível no mundo semipagão em que vivemos. E na proporção em que a evolução humana se acentuar, nos caminhos da renovação espiritual do homem, o deus moleque do Olimpo, que é Momo, também se modificará ou acabará fugindo para outro planeta. No fundo, o Momo não é tão feio quanto pintam. Somos nós mesmos que o fazemos perigoso, ou não, segundo o que trazemos no nosso íntimo. Então, o que acontece muitas vezes dentro do carnaval é a projeção daquilo que nós somos. Não é? Esses sentimentos que precisam, essas paixões que precisam ser buriladas, o entendimento sobre a vida que nós precisamos também repensar, não é? É interessante que a Ivone do Amaral Pereira, né, a grande médium, no livro Devassando o Invisível, ela também fala dessas falanges. Ela diz: tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis, através dos quais eles próprios, espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impurezas dos nossos adeptos de Momo, dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarram. E o Filomeno de Miranda, ele fala que estamos envoltos em faixas concêntricas, a Terra está envolta, e que a parte mais próxima a ela, que é mais densa, nesse período, se alimenta muito das emanações mentais dos habitantes terrestres, ao mesmo tempo em que eles influenciam. Então, há um processo aí simbiótico, né, de influenciação para o mal, para as coisas inferiores. Para nós utilizarmos uma expressão de um livro de Herculano Pires, ele se refere à vampirização. Sim. Então, o termo vampirismo, que não existe na codificação espírita, existe na tradição humana, no sentido de que o vampiro é aquele que suga as energias daquela pessoa que ele está obsediando, é uma figura alegórica o vampiro, né?
mas ele traduz muito bem o que acontece num processo obsessivo de subjugação, por exemplo, né? Sim. Então, a subjugação, ela pode ter início apenas com um processo de obsessão simples. As pessoas dizem, ah, é simples, então eu não preciso tomar cuidado, não é? Só que a simples vira complexa, Não é né? verdade? Então, o simples é a abertura para uma complexidade de um processo muito maior que possa se instalar naquela pessoa, no grupo de pessoas. Allan Kardec fez uma análise de uma aldeia do seu tempo chamada Morzine. Isso está relatado numa das revistas espíritas. Foi um processo obsessivo coletivo de uma aldeia inteira. Então, veja só, Márcia, será que nesses períodos de carnaval não há um processo semelhante a esse de Morzine? Processos obsessivos intensos, coletivos, não somente individual, porque um influencia o outro, não é verdade? Inclusive, os autores, né, espirituais falam que nesses períodos há postos de socorro espiritual. Os espíritos têm muito trabalho, porque na mesma medida que alguns estão nos influenciando ao desvario, outros estão querendo resgatar as pessoas, né? Então, nós damos muito trabalho para o plano espiritual. Eu imagino os espíritos socorristas, Sim. toda uma infraestrutura de preparo que antecede a esses 4 dias, porque esses livros mostram o trabalho nos bastidores espirituais que os espíritos fazem no sentido de suavizar ou amainar um pouco mais o impacto que essas festas causam, não somente para aqueles que participam, mas em toda a psicosfera de um país inteiro. E as consequências futuras, né? Quanta Isso. gravidez indesejada ocorre nesse período. Exato. Pessoas que têm atos assim desatinados que levam a um suicídio praticamente, né? Porque tá correndo o risco ali de morte. Então, tudo isso a gente tem que pensar muito, né? E de certa forma, se tivermos que entrar nessa situação, que o façamos com lucidez, né? Não praticando nada que a gente possa se arrepender depois, né? Não fazendo nada ao outro que a gente não gostaria que fizessem a nós, procurando orar antes de sair de casa e participar de algum evento desse. Porque não é que ele deve ser rejeitado por inteiro, né, Sônia? Mas a gente tem que se resguardar, né, espiritualmente. Então, você veja, né, Márcia, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa frase devia estar sempre estampada, né, na nossa mente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu me lembro das estatísticas que surgem logo após o Carnaval, Sim. de desastres de automóvel, de pessoas Sim. alcoolizadas. Se fora do período de Carnaval as pessoas não se cuidam, bebem antes de tomar uma direção de um automóvel, de um caminhão, que seja, nesse tempo, esses desastres, esses acidentes se ampliam, não é? Então, famílias inteiras morrem nas estradas por conta dessa beberagem incontrolada, né? E quantas famílias, quantos casais também acabam se desestruturando por causa de uma Isso. situação de sexualidade exacerbada, adultérios, né? Exatamente. Levados pelo álcool, pela droga. Isso. Então, a mensagem que o Espiritismo traz é sempre de instrutor. O Espiritismo é o maior instrutor para as nossas vidas, porque ele nos confere uma coisa chamada empoderamento. O que é isso? É ter poder sobre as nossas vidas. Só que esse poder implica em responsabilidade. Sim. Então, nós somos donos da nossa vida, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos, absolutamente, sim. Só que nós, assim como diz aquele ditado muito antigo, nós somos livres para semear, mas não somos livres para colher. Uhum. Então, o Espiritismo nos confere essa responsabilidade, esse poder sobre as nossas vidas, para que saibamos como viver, né?
O Espiritismo não é contra festas onde haja união, onde haja confraternização, onde haja alegria. Nós vivemos num mundo, né? Exatamente, não é? Haja vista a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem no mundo. Sim. Então, nós vivemos no mundo e, portanto, temos que participar dele, das suas festas, das suas alegrias e tudo aquilo que possa nos fazer com que nós estejamos juntos, confraternizando, mas não o desregramento que acontece por conta da invigilância de muitos, não é? E de toda uma infraestrutura econômica que está por trás disso também. A gente precisa ser assim, um pouquinho mais atento a essas questões, não é verdade, Márcia? Verdade. Bem, professora Sônia, acho que já demos assim uma visão, um parecer, né, uma visão bastante séria do que o Espiritismo pensa em relação a esse período, né? E a recomendação é sempre ter como norma o mandamento maior de Jesus, que é o de não fazermos aos outros aquilo que não queremos que nos faça. E a responsabilidade sobre os nossos atos. Exatamente, isso é importante. E agora, então, nós vamos partindo já para o final do nosso programa, fazendo sempre aquele convite ao nosso telespectador e internauta para que colabore com a rede de televisão e a rede de rádio da Boa Nova, que procura difundir essa bendita doutrina que tanto esclarecimento nos traz, né, e consolo também. Torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você, além de estar nos ajudando a doutrina espírita, estará também usufruindo benefícios. Ligue para o 0800 12 18 38 ou acesse o site da Amigos da Boa Nova, /Espiritismo SOS. Contamos com a sua agradável companhia no nosso próximo programa, nesse mesmo horário e mesmo dia da semana. Até lá! Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.